pessoas! Oi, estamos de volta depois de algum tempo aqui, né, sem compartilhar vídeos. Depois de um período de um tanto de pesquisas e aperfeiçoamentos pessoais e também de um aprofundamento do nosso desenvolvimento aqui no ateliê. E aí a gente resolveu trazer um tema que tem sido muito contemporâneo aqui para nós. A gente sentiu um chamado de falar sobre esse tema, que é de compartilhar algumas obras artísticas que a gente tem acompanhado nos últimos tempos, que tratam de questões que estão diretamente ligadas com a consciência ecológica, né, relações humanas, meio ambiente, de alguma forma ou de outra. E que a gente está chamando de econarrativas, de ecoficções, que é uma temática que está sendo trabalhada já há algum tempo, mas que não é muito falada, e a gente sentiu de falar um pouco sobre ela. De trazer essa consciência. Então vamos lá. Uma das primeiras obras que eu senti de compartilhar foi um livro que eu terminei de ler nas últimas semanas, que é A Parábola do Semeador, que na verdade não tem a ver com nada bíblico e religioso, afim. É um título que foi utilizado para uma ficção científica da Octavia Butler, que é uma autora bastante reconhecida nesse meio. E se você não conhece, eu recomendo muito, principalmente para quem gosta de fantasia. Eu tava há algum tempo para ler alguma coisa dela e eu resolvi começar por esse porque eu achei que seria algo mais levinho, introdutório. E eu sinto que ele me conectou bastante com essa questão da consciência ecológica, porque é uma narrativa que traz um mundo alguns anos adiante do que nós estamos agora, né, de 2019, que eles passam já nos anos 2020 e tantos, e que foi já bem mais devastado e está mais calejado pelas mudanças climáticas e também sofrendo com várias questões sociais que vêm muito em função disso, né, que é a falta de água, por exemplo, e o acesso a recursos. Mas ele traz uma perspectiva de uma protagonista que tem um olhar para o que ela pode construir a partir disso, o que ela sente da espiritualidade no que ela está vendo e a como que ela estabelece relações nesse ambiente de sobrevivência que ela tem que lidar. E eu achei bem bacana trazer essa perspectiva que não cai para um sensacionalismo, para um alarmismo extremo, para uma questão de a violência venceu e a gente vai ter que lidar com situações absurdas e adversas, mesmo diante de um cenário que não é nada convidativo. Um filme, uma obra que eu senti que ressoa com isso, é um filme que eu assisti há algum tempo, num canal infantil, é Moana, que trata, pra mim, uma perspectiva bastante de energias femininas e masculinas e como elas formam um equilíbrio durante essa história para solucionar os problemas, tanto de cunho ecológico quanto de cunho entre as relações entre os personagens, o que eu achei muito bacana. Mostra também uma perspectiva de energias, né, elementos naturais como o oceano permeando algumas relações, que dá essa temática também de ecoficção, econarrativa, mostrando como que é importante a gente estar em conexão com a terra, os elementos, as relações. Então, se você não assistiu, fica a dica. É um filme bem interessante, apesar de ser uma perspectiva Disney da coisa. E aí eu também tô com outro livro que eu li esse ano, que se chama A Ilusão do Tempo. Esse nome me atraiu bastante, até porque é uma temática que tem muito a ver com pesquisas minhas e nossas também, né, de entender o tempo como algo que não é só linear e só contado por um calendário ou por um relógio. E ele traz uma mistura de uma narrativa que seria uma sociedade mais contemporânea, com algo meio mítico, com uma linguagem meio de fábula, tratando da relação com a natureza, de saber conversar com os animais e de homens que começam então a manipular esse conhecimento, né, que vem de figuras como que bruxas e do feminino e dessa conexão, para poder ter poder, domínio e conseguir ter controle sobre algumas coisas, entre elas o tempo, porque quem domina o tempo domina tudo. E aí traz uma reflexão sobre
quanto que a gente tá buscando de interferência, o que é esse poder, que implicações que isso tem e o quanto que disso realmente é positivo ou destrutivo dentro do sistema que acaba se apresentando ali. A última referência que a gente vai falar nesse vídeo é de uma série que a gente gosta bastante e que muitas pessoas têm comentado, que é The Good Place, que é uma perspectiva aprofundada das relações entre humanos e não humanos e o que a perspectiva de melhora que esses humanos podem ter mesmo em ambientes muito hostis e perspectivas de não tem mais nada que você possa fazer agora para melhorar, porque o seu destino já está traçado, determinado, e é isso aí. E a série mostra que não é bem assim, então dá uma perspectiva muito interessante. Ela trata também de conflitos de relações no senso da gente entender que todas as nossas escolhas têm implicações e consequências que não são só aquelas que a gente vê de imediato e do quanto que a gente se responsabiliza por isso e ao mesmo tempo o que está por trás, enfim, tem vários questionamentos. E a gente está falando disso justamente porque a gente entende que as econarrativas, ecoficções, a gente trouxe filme, a gente trouxe série, a gente trouxe livro, que conversa com vários públicos diferentes e traz questionamentos que muitas vezes não são levantados, mas que podem ajudar a gente a ter um outro entendimento de mundo, uma visão mais aprofundada, mais holística, e que também pode até, de repente, curar algumas coisas que a gente não está percebendo e vendo por essas visões de equilibrar e ver as perspectivas dessa forma aprofundada. Mas é uma coisa interessante também que, assim, sim, foram séries, livros, filmes, e que se vocês conhecem ou pesquisarem, vocês perceberam que todos eles têm uma coisa em comum também, além da consciência ecológica, que é de serem, inicialmente, independente de como eles foram pensados ou concebidos, obras voltadas para o artístico e para o entretenimento. Porque a gente sabe, e sempre é bom reforçar, mas não foi o objetivo hoje, que existem séries documentais, que existem filmes muito interessantes de conteúdo e reportagem e que existem livros trabalhando metodologias que tratam de uma nova visão de mundo, né? Mais sistêmica, holística e com outro olhar. Mas de mostrar como que na arte e nas coisas que a gente consome, às vezes naquele momento de tempo livre, de final de dia, de descansar no final de semana, no feriado, de ler por prazer, também podem trazer essas visões e questionamentos. E que o entretenimento chega às vezes onde a questão didática ou conteúdo por si só não vai conseguir chegar, ele complementa muito bem, que é uma coisa que eu e a Nix trazemos as nossas formações e estamos junto com o ateliê ajudando a lapidar e a mostrar mais isso. Então é uma forma que a gente sentiu de trazer, já que é uma coisa que a gente está fazendo. Então, e como foram coisas que nós consumimos nos últimos tempos, a gente sentiu de compartilhar e também não fazia sentido trazer 15 obras diferentes e ficar mostrando tudo aqui. Mas caso você tenha alguma coisa, né, que goste muito, seja de livro, filme, peça de teatro, enfim, e quiser deixar aí nos comentários pra deixar de recomendação ou pra gente também depois poder acompanhar, é tudo sempre bem-vindo. Infelizmente, dessa vez a gente não fez uma triagem baseada em o que é contemporâneo, nacional e afins. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer em próximos vídeos. E fica a dica dessas referências para quem tiver curiosidade de conhecer mais. E aí, se você também quiser aproveitar e nos acompanhar para já receber a notificação dos próximos vídeos e aproveitar para fazer uma visita no nosso site, porque lá no blog a gente coloca também muitas definições e às vezes listas já com os links todos e afins. E esse é um vídeo do que a gente está já iniciando, né, esses movimentos de começar a falar mais a respeito, então quem sentir de trazer referências a respeito, a gente vai deixar questões que a gente possa responder nos próximos. No nosso blog, nas nossas news e é isso, valeu pela companhia por hoje. Até o próximo.